Vamos ver se vai iniciar aqui. Bom, está gravando. Deixa eu só projetar a nossa tela aqui, então, Luiz Guilherme. Então, nós estamos aí. Só antes de eu sair aqui da tela, para eu confirmar se está tudo ok, está com a Ana Paula, a Érica, Fábio Martins, Gabriel Rodrigues, Guilherme Caetano, Luiz Guilherme, Maria Eduarda, Nicole e Samuel. Ok? Todo mundo consegue me ouvir aí? Tá ok? Tranquilo? Sim, Tudo bem, prof. Guilherme? Tudo bem, Nicole? Então vamos lá, Nicole. Sumida, Nicole. Tudo bem? Então vou projetar aqui nossa tela, tá? Conseguem visualizar aí, pessoal? Agora eu já não vejo vocês mais. Então é aquela mesma situação, né? Caso a gente tenha problema na gravação, os senhores me chamem a atenção para que eu volte lá na tela, lá no Teams. Aqui a gente já está na lousa. Semana passada, se eu não estou enganado, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui nossa aula anterior, que agora eu coloquei a nossa aula anterior aqui para a gente não esquecer o que aconteceu na aula anterior, né? A nossa aula anterior foi esta aqui, que nós falamos, né? Foi no dia 29/9, falamos das formas de expressar concentração, né? De soluto em relação a solvente ou em relação à solução. Então, nós começamos falando da concentração em gramas por litro, né? Que é em relação à massa do soluto, em relação ao volume da solução. Relembramos da questão da densidade, que também está relacionada com massa mais volume, né? Mas é massa da substância em relação ao volume ocupado pela substância. Então, não é a mesma coisa, né? A gente recordou isso. Depois a gente falou concentração em quantidade de matéria, que é o mol, né? Que é uma outra forma de expressar a concentração, que hoje é uma das mais utilizadas, né? Que é gramas por mol, né? Massa molar. E aí a gente expressa a concentração em mol por litro, né? Gramas por mol é a quantidade de matéria que eu tenho, né, em relação àquele número de Avogadro, lá de 6,02 vezes 10 a 23, né? Aí nós rabiscamos bastante aqui, né, com relação a essa condição aqui, o que era um mol de determinada substância, relembramos esses conceitos, aprender, né, que nós já tínhamos trabalhado anteriormente. Aí falamos da molaridade, que é uma outra forma de expressar, só que aqui agora a gente está expressando em relação ao quê? A massa do solvente em quilogramas, né, é o mol por quilograma, é uma outra forma. Depois falamos em quantidade de fração, né, de uma determinada quantidade de matéria em relação ao todo, que aí também é uma outra forma de expressar, que se a gente somar o denominador, né, ou seja, somar as quantidades de matérias totais, a gente tem os 100%, né, em frações. E falamos da normalidade, que não é mais utilizada, mas só apresentamos para o senhor, que está relacionada com equivalente. Aí fizemos até um balanço aqui, né, de uma reação ácido-base no método da tentativa. E aí começamos, né, a pensarmos em calcular a concentração e levar em consideração também o percentual que eu tenho, né, a massa, que a gente falou, massa, volume. Então, calculamos aqui o grau de pureza que a gente chama, né? Tinha um exemplo aqui, nós fizemos, né? Com relação ao grau de pureza de uma solução, né? De ácido clorídrico, onde eu queria calcular a massa de HCl contida numa amostra de 210 gramas de ácido clorídrico, né? Concentrado. Só que o grau de pureza dele não é 100%, é 37%, né? Então, a gente aprendeu a calcular isso também. E depois falamos com o procedimento experimental de preparo de uma solução de hidróxido de sódio. Aí sim, já trabalhamos com a ideia de mol por litro, né? Fizemos um exemplo aqui considerando o grau de pureza 100%, e aí para preparar uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro num volume de 250 ml, nós teríamos que medir a massa de 1 grama. E depois, isso aqui eu deixei para os senhores fazer. Na verdade, né, eu deixei essa condição aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, separar aqui, que ficou meio bagunçado isso aqui, mas a gente vai separar. A gente deixou isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Deixa eu tentar fazer um risco aqui.
Foi isso aqui, pessoal, que nós deixamos? Se está em azulzinho aqui, circulado em azul. Lembram disso ou não? Bom dia, bom dia. Luiz Guilherme, consegue me ouvir? Consigo. Ah, eu já achei que eu estava sozinha, achei que já tinha caído minha internet aqui. Falei, ué, será que eu estou sem internet? Porque esses dias eu estava dando aula, a internet caiu. E hoje, de madrugada aqui, o gerador teve que ligar porque caiu, estourou um transformador. Então, não sei, pessoal, posso até avisando que pode ser que daqui a pouco a gente tenha falta de energia. Tá? Mas Mas aproveitando, professora, é que tem a energia de alguns colegas meus também está caindo. Aí eles podem estar na aula, só que às vezes né? eles podem cair. Ficar sem energia, né? Tá meio problemático isso mesmo. Hoje, essa semana, eu tive problema também. Semana passada, na verdade, no sábado, eu tive problema no último horário. E, na verdade, não foi nem energia, foi a internet minha que caiu. Deu um tilt aqui. E aí fiquei mais ou menos 1h30 sem internet. Mas, assim, já até avisando isso para os senhores, caso tenha algum problema, o que eu estou fazendo a opção? Eu continuo gravando aqui no Teams e coloco lá no mudo, entendeu? Só que aí não tem a participação dos senhores, mas para a gente não ter perdas, então aí vocês podem assistir depois a nossa aula. Bom, então voltando aqui, Luiz e Guilherme, cadê os nossos amigos que gostam de participar? Nicole, tudo bem aí, Nicole? Tudo certo, prof. Tudo certo, então tá bom. Ó, o que nós tínhamos falado na última aula? Eu queria que vocês preparassem uma solução de HCl. Então, ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu não queria, porque eu só vou apagar isso aqui. Só um minutinho. Queria ser um pouco mais rápida hoje, porque a gente queria trabalhar com mais coisa. E às vezes a gente não consegue, eu sou muito enrolada. Fazer um risquinho azul aqui assim. Pode ser? Opa, ficou meio difícil. Tá, deixa assim. Bom, nós queríamos preparar uma solução de HCl. Então, é uma solução de HCl. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui para frente, que é melhor. Só um minutinho. Um minuto aqui, que eu vou fazer um negócio mais fácil. Vou pegar um balãozinho aqui. Esse aqui eu vou colocar para os senhores, precisam ficar preocupados, não. Tá? Só pegar esse aqui. Olha se facilita a minha vida aqui. Consegue visualizar isso aqui ou não? Mais ou menos? Pessoal? Sim ou não? Tá pequeno, professora. Tá pequeno, né? Vamos ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui. Vou colocar aqui por cima, depois eu tiro. Assim ficou melhor? Mais ou menos. Dá para ver que isso aqui é um balão volumétrico? Sim. Dá, né? Então, nós queremos preparar uma solução aqui de HCl. Vou fazer de conta, vou colocar aqui, ó, HCl, certo? Na concentração de quanto? 0,1 mol por litro. Qual é o volume? Vamos considerar esse balão aqui é do volume que eu quero, ó, 250 ml. Então, eu vou pegar um balão de quanto? Um balão de 250 ml, certo? E vou colocar o quê? Vou colocar um determinado volume de HCl aqui dentro e completar o volume para quanto? 250 ml. Vou tampar o meu balãozinho e vou homogeneizar. Então, aí eu vou ter uma solução de qual concentração? 0,1 mol por litro. Foi isso que eu pedi para vocês prepararem, não foi? Aí eu dei os dados. Então eu quero 0,1 mol por litro de HCl
volume 250 ml, né? E foi dada essas informações. 1 mol de HCl é 36,5 gramas. Isso também vocês sabem calcular. Como é que vocês calculariam esse valor aqui, se eu não tivesse fornecido? Como é que vocês fariam para calcular esse valor, pessoal? Gente, o feriado foi ontem. Hoje já é dia letivo. Sinto comunicados. Como é que vocês fariam para calcular esse 36,5? Enzo, bom dia, Enzo. Enzo, daí? Usaria a regra de 3, prof? Regra de 3? Cadê mais os... Pode falar. Hein, Hã? professora? Descobrindo a massa molar do Ah, puro hidrogênio. exatamente. Eu ia lá na massa, né, unidade de massa atômica do hidrogênio 1, do cloro 35,5. Só que eu tenho um átomo na molécula... é isso, um átomo, né, de hidrogênio na molécula de HCl e um de cloro. Então, ia ser 1 vezes 1, 1 vezes 35,35, 35,5, mais 1, 36,5. Não é isso? É a massa molar. Muito bem, é Gabriel. É isso? Foi o Gabriel que falou. E o HCl, eu dei esse aqui, 37% massa-massa. O que é isso? 37% massa-massa. O que é esse 37% massa-massa? É o grau de pureza. Então, quando eu olhar no rótulo, eu tenho que olhar no rótulo dele. E também tem essa informação da densidade. Densidade, a gente já lembrou, massa sobre volume, a densidade do HCl é 1,19 gramas por ml. Então, essas informações foram dadas, todas elas foram fornecidas para os senhores. Então, eu quero que vocês preparem uma solução de 250 ml na concentração de 0,1 mol por litro de HCl, com essas informações aqui. Quem fez? Quem chegou no valor? Fala para mim qual foi o valor que você encontrou. Ou seja, qual é o volume do frasco que você vai pegar de HCl para colocar aqui no balão? Qual vai ser esse volume que você vai colocar aqui? Qual vai ser o volume de HCl que você vai ter que colocar aqui? Para que tenha uma solução final de 0,1 mol por litro. Qual foi o valor que vocês encontraram? Conta para mim. Hein, colegas? Aqui é 0, ficou estranho, né? 0,1 mol por litro. Alguém fez essa questão? Ninguém fez? Não, pessoal? Prof, aí no caso teria que pegar a massa e dividir ela pela velocidade, para descobrir o volume? Primeiro eu tenho que descobrir, eu sei que a concentração é 1 mol, não é isso? Eu não falei? 1 mol de HCl tem quantas gramas? 36,5 gramas, não é isso? Não está essa informação aqui? 1 mol tem 36,5 gramas. Mas eu quero ele na concentração de 1 mol ou quero ele na concentração de 0,1 mol? Quero ele nessa concentração, de 0,1, não é isso? Então, 0,1 mol vai ter qual massa? X, né? Fazendo essas continhas aí, então, eu vou multiplicar cruzado aqui, eu fiz porque já completei aqui para ficar mais rápido, né? Para eu ficar escrevendo, que eu acabo demorando. Então, 0,1 vezes 36 dividido por 1. Isso vai dar quanto? Rapidamente, com raciocínio, né? Sem muita dificuldade, isso vai dar o quanto? Né? Só caminhar uma casa para a esquerda, 3,65 gramas. Para quantos ml? 1.000 ml. O volume é de quanto? Por que 1.000 ml, professor? Porque a concentração é de quanto? É mol por litro. Não é isso? Então, 1.000 ml é o quê? Nada mais é do que 1 litro. Então, tá certo, né? Então, para 1 litro, né, eu tenho 3,65 gramas. Mas eu quero, para 1 litro, eu pedi para você preparar 1 litro ou eu pedi para você preparar 250 ml? Pedi para você preparar 250 ml, foi o volume que nós pedimos aqui para vocês preparar, 250 ml.
Então, se eu trabalhar aqui com litro, aqui também tem que ser litro. Se eu trabalhar aqui com ml, aqui tem que ser ml. As unidades têm que ser compatíveis. Certo? Então, se eu tivesse colocado 1000 ml, eu teria que colocar aqui 250 ml. Como eu optei em trabalhar com litro, certo? Porque a gente já está com a concentração final em que? Em mol por litro, então é mais fácil a gente trabalhar com litro. Então, 1 litro é o que nós acabamos de encontrar. Tem 3,65 gramas. Certo? Então, se eu tiver que preparar 1 litro, eu ia colocar 3,65 gramas. Mas eu não vou preparar 1 litro. Eu vou preparar 250 ml. Então, é 0,25 litros. Qual vai ser a massa? Então, mesma coisa, multiplicando cruzado, 0,25 vezes 3,65 dividido por 1. Vai dar 0,9125 gramas. Foi isso aí que deu o cálculo de vocês? 0,9125 gramas. O que é esse 0,9125 gramas, Gabriel? Eu, professora. Bom dia. Ah, Eu, tá professora. certo, minha? Hã? Ela falou pra mim. Isso. Ah, É porque hoje eu não estou ouvindo ninguém, eu estou ficando meio assim, desesperada. Porque também esse aqui tem foi um que exercício para vocês fazerem em casa. E eu estou só corrigindo ele aqui. E eu já até coloquei as continhas aqui para eu poder ser rápida. Porque eu achei que vocês já iam falar para mim, não está certo, está errado. Professor, você errou na conta. E aí a gente ia só corrigir o meu erro aqui. E parece que ninguém fez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não estão compreendendo? Porque isso aqui é fundamental, gente. Vocês não entenderem isso aqui, vocês não fazem. Vocês já fizeram aqueles exercícios lá que nós postamos para vocês? Sim, professora. Professora, eu não tenho acesso a eles. A senhora não disponibilizou para mim. Professora, seu microfone A tá senhora está com o desligado. microfone desativado. Coisa. Está ativado? O pessoal está me ouvindo agora? Sim, professor. Alô? Agora sim. Agora sim, agora conseguiram me ouvir. Então, se isso acontecer de novo, vocês me avisam, viu? Que o microfone está desativado. Não sei por que está acontecendo, tá bom? Ok. Está ouvindo agora, pessoal? Sim. Sim, professora. Sim? Sim, professor. Sim. Então, agora eu vou repetir o que eu falei, porque eu falei igual uma... vocês ouviram... vocês fizeram esse cálculo aqui, chegaram a este valor, pessoal? E aí eu perguntei, Gabriel, esse 0,9125 gramas é de quê? É referente ao quê? Cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio. A massa do cloreto de hidrogênio que eu devo pegar para preparar 250 ml na concentração de 0,1 mol por litro. Mas o cloreto de hidrogênio, a temperatura ambiente, ele é líquido ou ele é sólido? Em teoria, ele é um gás, só que você tem que misturar com água. O cloreto é um gás, Gabriel. Agora, o cloreto de hidrogênio, a temperatura ambiente, ele é líquido. Certo? Então, ele está num frasco e eu vou ter que mensurar volume e não massa. Porque se eu tivesse que mensurar massa, já estava tranquilo. O que eu teria que fazer além disso? Olha, já estou com a massa aqui de HCl que eu devo pegar. Porém, eu não posso esquecer de um detalhe importante. A pureza dele é 100%?
Não, a pureza dele é quanto? 37% massa-massa. Então, ó, em 37, em 100 gramas, né, de HCl, de cloreto de hidrogênio, eu tenho 37 realmente, né, nessa solução, na verdade, eu vou mudar aqui, deixa eu só mudar aqui, só um minutinho. Nessa solução de cloreto de hidrogênio, vou escrever aqui, ó, solução de cloreto de hidrogênio, eu tenho 37 gramas de HCl. Mas eu quero pegar, qual a massa que eu quero pegar de HCl? 0,9125. Então, esse 0,9125 vai, vou achar o valor percentual no total, certo? Porque se eu preciso pegar 0,9125, então eu vou ter que pegar uma massa maior para sair o 0,9125. Confere comigo? Porque em 100, quando eu pego no total, se eu tiver 100 gramas, eu só tenho 37 de HCl. Mas agora eu quero 0,91, qual que é a massa que eu vou ter que pegar? 2,466 gramas. Então, essa é a massa de HCl que eu vou ter que pegar do frasco. 2,466, né? Considerando aí 3 casas após a vírgula. Bom, se o HCl, o cloreto de hidrogênio, estivesse na sua condição de agregação sólida, eu morreria o exercício aqui. Eu ia lá, pegava o 2,466, media na balança, transferia para o balão, completaria o volume para 250 ml e fazia a homogeneização. Mas não, eu estou com a massa e eu preciso pegar volume. Como é que eu faço isso? Se eu estou com massa, preciso pegar volume. Se eu estou com massa e preciso pegar volume, como é que eu faço isso? Eu baguncei um pouquinho, mas deixa eu só agora apagar. Cálculo de densidade. Densidade. Deixa eu só apagar aqui agora, porque aqui ficou tudo bagunçado. Cálculo da densidade. Como é que eu ia fazer isso? Vou apagar isso aqui. Massa sobre Como é que a gente... densidade. Massa Só sobre voltando aqui. densidade. Eu acabei tampando. Massa sobre densidade? Para achar o volume. Tira esse. Para achar o volume. A densidade aqui, eu vou descer isso aqui agora, para não atrapalhar a nossa raciocínio. Então, a densidade é quanto? 1,19 gramas por ml. Qual é a massa que eu preciso? 2,466 gramas. Qual é o volume que eu vou pegar? Então, é simplesmente isso aqui, né? Como é que a gente faz isso? Regrinha de 3. Simples, ó. 1,19 gramas por ml. Então, em cada ml dessa solução de HCl, eu tenho 1,19 gramas. Mas eu quero pegar qual? 2,466 gramas. Qual vai ser o volume? Y. Faça a continha aí para mim, quanto vai dar? Quanto deu? Qual é o valor de Y? Vou puxar aqui. Qual vai ser o valor de Y? Gabriel? Quanto deu Y? 2,46 dividido por 1,19. Grama vai cortar, vai sobrar aqui ml. Então, eu vou ter o volume em ml. Quanto que vai dar 2,46 dividido por 1,19? Quanto deu? Bom, só deixei essa continha para vocês fazerem. 2,46 dividido. Quanto? 2,072. 2,072. O quê? O quê? ml. ml.
Então, o que eu vou fazer para preparar 250 ml, voltando aqui naquele raciocínio. Aqui eu tenho um balãozinho, eu quero fazer aquela solução de HCl, então, nessa concentração aqui, 0,1 mol por litro, 250 ml. Quanto que eu vou pegar do HCl? 37 massa, grau de pureza. Qual vai ser o volume que eu vou pegar dessa solução? Aqui nessas condições, 2,072 ml, certo? Pego esse 2,072 ml, transfiro para o balão. Normalmente a gente coloca, tá vendo mais ou menos aqui? De água destilada desionizada. Depois eu coloco 2,07 volume, então, de HCl, que é aproximadamente 2,07 ml de HCl. Ué, professora, por que eu não coloquei o 2,07 primeiro, depois eu coloquei água? Coloco água primeiro, mais ou menos esse volume de água, depois eu coloco 2,07 ml do HCl e depois eu completo o volume com HCl até o traço do menisco aqui. Por que eu faço isso, professora? Porque existe, né, uma situação de liberação de energia. Lógico que o volume é pequeno e isso não é tão agravante. Mas eu nunca coloco ácido e depois coloco água. Eu coloco um pouco de água, mais ou menos 1/3 do volume que eu vou preparar, e depois eu completo com o ácido, adiciono o ácido e depois eu completo o volume com água. Porque se eu fizer o contrário, colocar o ácido e depois eu colocar a água, dependendo do volume que eu estou preparando de solução, eu tenho uma liberação de energia muito alta. Tem indústrias, né, que preparam, logicamente, são 10 mil litros, 50 mil litros de solução por vez. E isso eu vou trabalhar com volume altíssimo de ácido. E o que acontece? Quando eu coloco o ácido primeiro e depois eu coloco a água, eu tenho uma liberação energética muito grande, posso causar uma explosão. Então, o princípio de preparo de solução é sempre esse. Primeiro, mais ou menos 1/3 do recipiente de água, depois eu coloco o volume do ácido que foi calculado e, posteriormente, eu coloco completo volume para aquele volume o qual eu estou preparando. Pessoal, compreenderam esse raciocínio ou estão com dúvida? Meu microfone está desativado de novo? Tá não, professora. E acho que tá bom. não com dúvida, não. Não estão com dúvida? Entenderam? Tá claro? Claro. É uma conta bem longa, mas é entendível, dá para fazer. É só manter organizado. O raciocínio. Na verdade, aqui a minha lousa não está muito organizada, não. Mas eu fui fazendo passo a passo para os senhores entenderem, né? Mas o primeiro passo é fazer o quê? Descobrir a massa referente a 0,1 mol. O segundo passo é transformar essa massa referente a 0,1 mol no volume que eu quero. Quer dizer, trabalhar com volume, não 1 litro, mas eu queria 250 ml. Posteriormente, lembrar que não é 100% o grau de pureza. No caso do cloreto de hidrogênio, a substância que eu dei aqui para vocês, o grau de pureza dele é 37%. Então, eu tenho que achar qual é essa massa em relação a esse grau de pureza. Porque se fosse 100% o grau de pureza, eu iria pegar quanto? 0,91, 25 gramas. Mas não é 100% o grau de pureza, é 37. E depois, lembrar que essa substância, nossa, o cloreto de hidrogênio, a temperatura ambiente, ele não é sólido, ele é líquido. Então, eu não vou pegar massa, eu vou pegar volume. Por isso que foi dada a densidade. Então, é uma relação entre massa e volume. Se eu tenho massa e volume, eu acho qual é o volume que ocupa essa massa. Pronto, achei o volume, está resolvida a nossa situação. Certo? Então, esse é o cálculo mais comum que nós fazemos para preparar a solução em um laboratório. É isso aqui. Então, aonde que eu tenho essas informações, professora, que você colocou aqui, que você destacou em azul? Está no rótulo do frasco.
Então, a primeira coisa, quando eu vou preparar uma solução, eu pego o frasco e olho o rótulo e faço as anotações referentes ao rótulo, para depois eu calcular. Se eu for pegar um outro frasco e o grau de pureza não fosse 37, foi 39, eu tenho que fazer em relação a 39. Então, seria 39. Se eu fosse pegar um frasco e o grau de pureza fosse 50, em relação a 50. Então, cada frasco vai mudar. Cada marca de cloreto de hidrogênio pode ter um grau de pureza diferente. E a densidade também, ela pode sofrer oscilações. Tá? Dependendo do grau de pureza. Então, são informações que estão, né, no rótulo do frasco. Ok, pessoal? Tá claro isso? Diz o Gabriel, tem muita conta, mas tá claro. Então, vamos passar para frente. Essa parte aqui eu gostaria que vocês entendessem. Lembrando que a partir de quinta-feira, no máximo sexta-feira, lá na plataforma Moodle, vai ter um vídeo onde eu vou estar preparando essa solução nessa concentração de 0,1 mol por litro, nesse volume, de 250 ml. Tá? E eu vou fazer o cálculo passo a passo também e vou mostrar o vídeo passo a passo. E vou deixar lá na plataforma Moodle para os senhores também. Tá? Que aí fica mais claro, que é o que nós faríamos se eu fosse trabalhar isso aqui no laboratório. Tá? Que normalmente é o que eu faço com o pessoal do segundo ano. Bom, então voltando aqui para a gente fechar aquela ideia, né? Nós falamos do hidróxido de sódio, a gente já tinha feito o cálculo do hidróxido de sódio anteriormente, foi até o Enzo que fez aqui para nós e falou, a massa do hidróxido é 1 grama. Do hidróxido a gente não calculou o grau de pureza, porque a gente considerou o quê? 100%, né? Porque a gente não estava com um frasco de hidróxido, a gente considerou 100%. E aí, nós temos algumas informações importantes, Quando eu for preparar, eu tenho que olhar a minha amostra. No caso do hidróxido de sódio, é uma substância altamente higroscópica. O que seria ser higroscópio? Alguém sabe dizer o que significa esse termo? Higroscópica? Absorver a água da atmosfera, da umidade. Exatamente. Então, se eu faço o cálculo, né? E lá o Enzo fez o cálculo aquele dia e falou, vou gastar 1 grama para preparar uma solução de hidróxido de sódio de quanto? De 0,1 mol por litro. Qual o volume? 250 ml. Eu ia pesar 1 grama, certo? Só que a hora que eu estou pesando o hidróxido de sódio, medindo a massa lá na balança, ele já vai absorvendo água. Então, eu preciso efetuar a pesagem do sódio rapidamente e manter o frasco tampado. Mas mesmo assim ele absorve água. Por exemplo, hoje não é um dia bom para preparar uma solução de hidróxido de sódio. Esses dias anteriores estava ótimo, porque estava seco, né? Mas conforme aumenta a umidade, nós temos dificuldade para medir essa massa. Tanto é que os alunos, quando vão pesar, medir a massa, melhor dizendo, do que pesar, eu sempre falo, se vocês acertarem a massa, né, que ele vai ter que, no caso aqui, nesse cálculo nosso, ele vai ter que pesar 0, são 4 casas pós a vírgula, 0, 0, 0. Se acertar as 4 casas pós a vírgula, então ele vai medir isso, né? Opa. Ele vai medir essa massa aqui. 1,0000, 1, 2, 3, 4 gramas. Sem oscilação, a balança tem que parar, estabilizar nessa massa aqui. Falou, se vocês medirem essa massa aqui, logicamente, quando você for padronizar a solução, ela vai dar exatamente 0,1 mol por litro, e aí vocês ganham uma caixa de bombom. Olha, eu já dei uma caixa de bombom até hoje. 10 anos que eu dou essa aula, todo semestre. Então, na verdade, 2 vezes por semestre. E, normalmente, eu tenho de 2 a 3 turmas de engenharia por semestre e uma turma de segundo ano. Então, são 4 turmas por semestre. Então, vocês fazem a conta. 4 turmas por semestre, durante 10 anos, são 20 semestres e 4 vezes 20. É a quantidade de aula que eu já dei dessa disciplina aqui em relação a isso aqui para aluno preparar. E foi uma caixa de bombom que eu dei até hoje. Eu até comprei uma caixa de bombom bom, sabe? Porque é raro, né?
Eu ia fazer isso com vocês esse ano. De repente, ia ter alguém aí nessa turma que ia ganhar uma caixa de bombom, né? Amanhã eu vou fazer e provavelmente eu não ganho a caixa de bombom. Amanhã não. Vou preparar essa aula amanhã, lá no laboratório. E provavelmente eu vou ter dificuldade, porque está chovendo. Então, ó, higroscópica, absorve água. Então, ó, como é que eu faço para preparar essa solução? Prática, colocar a quantidade já pesada, que é o que aquele a gente fez, 1 grama, num becker de 250 ml, mais ou menos, dissolvê-la em água destilada, usando o bastão de vidro para facilitar a dissolução, e o volume da água desionizada utilizada deverá ser inferior a 250. Eu solubilizo e depois eu transfiro para um balão volumétrico de 250 ml. Posso deixar pingar algumas gotinhas fora? O que você acha? Vai ter algum problema? Se a hora que eu estiver fazendo a transferência para o meu balão, pingar algumas gotinhas fora? A hora que eu estiver fazendo isso aqui, ó, transferindo para o balãozinho aqui e deixar vazar um pouquinho fora. Vocês acham que tem algum problema ou não? É uma diferença bem pequena, mas dependendo do que você vai fazer, é um problemão. Aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, para ver. Então, eu tinha um balãozinho aqui, ó, né? Pensando agora no hidróxido. Dá para ver. Vou poder formar o balão, né? Seria algo assim, mais ou menos, né? A imagem não tá legal. Então, eu vou transferir depois que eu solubilizei o hidróxido na água. E se eu deixar uma gotinha pingar ou deixar um resíduo no recipiente, no becker, a minha solução ela vai ser 0,1 mol por litro. A solução que eu preparei de hidróxido, ela vai ser 0,100 mol por litro. Não, ela perde a quantização dela. Por que ela perde? Uai, se eu transferir o que eu solubilizei para o balão, aí depois eu completo o volume, né? Vamos supor que o traço de 250 é aqui, ó, né? 250 ml é o de aferição. Aí eu completo o volume, então eu coloquei a solução de hidróxido, não foi? Que eu solubilizei em água, mais H2O depois, completei o volume. Mas se eu deixar pingar uma gotinha dessa solução de hidróxido fora do balão, logicamente, a quantidade de soluto que está entrando aqui, ela vai diminuir ou vai permanecer a mesma? Vai diminuir. Vai diminuir. Então, já não vai ser mais 0,1 mol por litro. O problema é que você vai aumentar sua margem de erro. Você está dizendo que você está trabalhando com 4 casas decimais de exatidão, né? Quando você presume fazendo esses negócios, e aí você acaba, se você fizer esse tipo de coisa, você acaba aumentando essa margem de erro e não sendo 4 casas. Aí você, então, não poderia usar as 4 casas de exatidão. Exatamente, eu estou aumentando, né, a minha margem de erro, e isso faz com que eu não tenha, então, eu não posso garantir, né, que eu tenha uma solução de 0,1000, né, 1, 2, 3, 4 casas mol por litro, certo? E, logicamente, isso aqui é uma análise quantitativa ou ela é qualitativa? Quantitativa. A quantidade é extremamente importante, certo? Então, pessoal, eu não posso errar na transferência, mas acontece? Acontece. Eu posso errar na massa que eu estou medindo aqui? Não, eu não posso errar. Mas você acabou de falar, professora, que, por exemplo, ela é higroscópica, o hidróxido de sódio. Então, ele vai absorver água. Então, quando eu estiver medindo essa massa de hidróxido de sódio, que é 1,0000 gramas de NaOH, pode ser que vai entrar quem aqui? Massa de água. Ele não está 100% hidróxido de sódio. Consequentemente, eu também vou ter um erro. Então, eu tenho vários erros aqui nesse preparo de solução. Né? É a mesma coisa o anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Fizemos todo o cálculo aqui e chegamos no volume de 2,072 ml. Mas quando eu vou
pipetar esse volume de HCl, normalmente a gente usa uma pipeta, né, que a gente é automática, não é uma pipeta comum, né, para minimizar esse erro, mas mesmo assim, quando eu faço a transferência, eu posso pingar um pouquinho fora, tem vários erros que acontecem, né, na hora de preparar a solução. Olha, professor, então tem alguma coisa errada. Você está falando que é uma análise quantitativa, você está falando que você quer uma solução de 0,1, né? E aí mais 3 casos aqui pode haver 1 mol por litro. Mas você está falando que tem um monte de erro envolvido aqui. E como é que eu vou garantir, por exemplo, se eu precisar exatamente de uma solução de 0,1000 mol por litro de HCl, né? Nessas condições, eu tenho que falar, olha, isso aqui é exatamente isso. Eu tenho como garantir isso? Tenho. E é isso que nós vamos aprender. Ok? Então, tudo bem até aqui? Bom, vou falar rápido disso aqui que está no livro de vocês. Deixa eu ver como está, para vocês terem uma sintonia aí. Nós estamos na página 33, 34 do livro de vocês. Quem quiser abrir aí, que a imagem aqui não está legal, na verdade 32. Só comentar um pouco isso aqui rápido, que é importante também. Nós também preparamos soluções a partir de outras soluções. Ou seja, pegamos uma solução concentrada e diluímos. A gente faz isso no dia a dia em casa. Você vai preparar um suco. Quando você vai preparar esse suco, aí às vezes você faz o suco e alguém fala, seu suco está muito forte. O que você faz para que o suco fique um suco um sabor mais agradável, menos agressivo, menos forte, que é o termo do cotidiano que nós utilizamos, pessoal? O que vocês fazem para minimizar esse grau de fortaleza do suco, vamos dizer assim? Coloca água. Coloca água. O que a água é? Solvente. Solvente. Então, quando eu tenho, né, alta concentração de soluto, olha aí, o soluto, essas bolinhas azuis, eu coloco mais solvente e, consequentemente, o meu soluto vai ficar mais disperso. E eu vou diminuir a concentração. Então, é uma forma de diminuir concentração de soluto em relação ao volume da solução, acrescentando o quê? Solvente. Isso é soluções concentradas e soluções o quê? Diluídas. Acrescentando mais solvente, eu tenho uma solução, logicamente, com a menor concentração de soluto no volume da solução, né? Então, isso a gente faz muito no laboratório também. A gente tem aqui, né, soluções mais concentradas, tá vendo? Aqui eu tenho uma solução de suco de uva concentrado. Eu acrescentei o quê? 200 ml de água. Olha lá, pela pigmentação, pela coloração. Você já percebe que você tem uma menor concentração de soluto. Depois, eu acrescentei mais 200 ml de água a essa solução, a segunda solução. Então, essa aqui era o quê? A nossa primeira solução. Essa é a nossa segunda solução, foi acrescentado 200 ml de solvente. Essa aqui é a nossa terceira solução, foi acrescentado mais 200 ml de solvente. E essa aqui é a nossa quarta solução, que foi acrescentado mais 200 ml de solvente. No total, né, qual foi a quantidade de solvente que nós adicionamos? 200, mais 200, mais 200. Foi o total de o quê? De 800 ml de solvente, né? Para que a gente tivesse esse processo de diluição. Certo? Isso é algo comum que nós fazemos no dia a dia. Tudo bem até aqui? Sim ou sim? Ok. Ok. Você chegou um pouquinho de posterior, Lenço? Sim, professora. Hoje foi um dia assim difícil de acordar, não foi? Acho que foi um pouquinho mais difícil, né? Depois da chuva, não sei o que lá. Ontem eu também dormi um pouquinho mais tarde, acabei dormindo mais tarde, então. Aí ficou mais complicado ainda, né? Uhum. Vou pegar esse exemplo do nosso livro e depois eu vou fazer um outro exemplo ali mais na frente, tá? Como calcular a concentração após a diluição. Então, nós já vimos como é que é o processo de diluição, ficou claro. Enzo, lê para nós esse primeiro parágrafo aqui. Já vou, você falou, eu já lembrei de você.
Tá bom. Como calcular a concentração após diluição? Considere o caso inicialmente apresentado em que uma solução a 5%, 5,0% em massa de cloro ativo deve ser diluída adicionando-se 1 ml do produto em 1 litro de água para o combate à proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti. Acompanhe. Certo? Então tem lá a dosagem, isso é muito comum, não é? Você pegar um frasco e o cara fala assim, você pega 1 ml e dilui para 1 litro. Quem já viu isso aí? Comum, né? Sua mãe pega lá, quanto que é? Tem que pegar 1 ml dessa solução e diluir para 1 litro. Como seria esse procedimento? Então, a situação inicial era essa. Eu tinha o quê? 1 ml. Qual que era a concentração? 5% em massa de cloro ativo. Olha, aquela questão, 5% em massa. Estava aqui a nossa solução inicial. A adição de quê? De 1 litro de água. Então, eu tinha 1 ml e agora eu tenho qual volume? De 1 ml, que era o nosso volume, passei para qual volume? 1,001 ml. Certo? Na verdade, 1 ml e eu acrescentei 1 litro. Não, 1000 desculpa, é porque eu tô... 1001 ml. É porque o ponto eu acostumei com a notação americana, que ponto é casa decimal. Isso, aqui tá meio ruim mesmo. Mas tá certo, 1001 ml. Total, o volume total. Inicialmente tinha um volume inicial de 1 ml e agora eu tenho 1001 ml. Né? Situação final, situação inicial. Lê para nós, tá claro aqui? Um esqueminha aqui? Tá sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos? Alguém tem? Sim. Então, Enzo, lê aqui para nós agora, por favor. Observe que na diluição, a adição de água solvente não altera a quantidade de soluto. Considerando a densidade das soluções iniciais e o final aproximadamente igual a 1,0 grama por ml, tem-se... Aí tem a continha. Bom, a quantidade de soluto continua a mesma. Vocês acham? Aqui eu era 5% massa de soluto ativo, e aqui eu vou ter quanto? Em relação à quantidade de soluto, ela não continua a mesma? Uhum. Continua, permanece a mesma. É a mesma coisa do nosso suco aqui anteriormente. O volume do 200 ml de suco de uva concentrado, eu continuo com ele aqui. A massa de suco de uva é a mesma. O que alterou? O que alterou do meu experimento 1 para o 2, para o 3, para o 4? Quem que aumentou aqui? A quantidade de solvente. A quantidade de solvente. O soluto permaneceu sendo o mesmo. Eu não retirei soluto, eu acrescentei solvente. E o soluto foi constante. O soluto aqui é o mesmo daqui. Então, do experimento 1 é igual ao do experimento 2. Então, o que ele fez? Olha, 5 gramas de soluto está para 100 gramas de solução. Aonde ele achou isso, professora? Por que ele colocou 5 gramas de soluto dá para 100 gramas de solução? 5%. 5%. É a informação massa-massa. É o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui. 37% massa-massa. É a mesma coisa. Então, é importante ter entendido isso aí. Então, tá ok. E aqui, massa, logicamente, do soluto para 1 grama de solução por ml. O que é esse 1 grama de solução por ml de solução? É a quantidade de gramas que tem o soluto, né? Que a gente está considerando que a densidade dele é 1 grama por ml.
Exatamente, olha aqui, a informação aqui. Né? Que isso é o quê? Densidade. Então, eu vou achar a massa. A massa de quem, professor? A massa do soluto. Qual que foi a massa do soluto, então? 0,05. É só eu multiplicar aqui, né? 1 vezes 5 e dividir por 100. É só caminhar o quê? 2 casas para a esquerda. 0,05 gramas de soluto. Então, como a quantidade de soluto é constante, importante isso aqui. Quantidade de soluto é o quê? Constante. Nós acabamos de falar aqui, não foi? A massa do soluto no recipiente 1 é igual à massa de soluto no recipiente 2, após a diluição. Então, 0,05 gramas de soluto, ela está em qual volume? 1,001 ml. Na verdade, 1001, né? Melhor dizendo, também estou tendo erro aqui. 1001 que? ml. Mas como a densidade é 1 grama por ml, eu posso também chamar isso aqui de massa. Posso ou não posso? 1001. Professora, Sim, pode falar. uma dúvida. Todo exercício em que eu tiver uma diluição de água como solvente, eu posso considerar a densidade da solução como um todo, sempre com 1 grama por ml, como mesmo da água? Não é, depende muito do soluto. A gente está trabalhando aqui, ele fez uma aproximação, o exercício está fazendo uma aproximação, e como ele está com o soluto nosso, é o quê? Qual que é o soluto nosso? É o clorativo, que é próximo à densidade. Tá? Se você puder usar a densidade da água, provavelmente ele vai falar, ó, use a densidade da água como uma aproximação para a densidade da solução. Ele deu aqui como, exatamente. Então, aqui ele vai fazer essa aproximação e ele vai te informar isso, que é o caso aqui, tá? Mas nem sempre. Bom, consequentemente, em 100 gramas, qual que seria a massa? 0,005 gramas de soluto. Portanto, a concentração final, qual que seria a concentração final em porcentagem de massa de clorativo? Né? Ela vai ser quanto? Em vez de ser 5%, ela vai ser quanto? 0,005 gramas de soluto. Se eu colocar isso em porcentagem, né? Aproximadamente o quê? 0,005%. Ou seja, a massa é a mesma, não é a mesma? Mas a relação em massa-solvente, aqui eu tenho uma diluição. Então, em vez de ser 5%, agora ela é de quanto? 0,005%. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, passando aqui para o próximo raciocínio, que agora eu vou explicar de uma outra forma. Talvez quem não entendeu essa forma, né? Só aumentar aqui. A gente tem 5 minutos, dá tempo de eu explicar, né? Dá. Cálculo para preparo de soluções por meio da diluição de uma mais concentrada, né? De uma solução mais concentrada, porque isso aqui não tá legal. É o que a gente acabou de ver lá. É o mesmo exemplo, o mesmo raciocínio. Né? Então, exemplo. Ele dá um exemplo aqui para a gente ficar tranquilo com relação a isso. Preparar 200 ml de ácido nítrico. Vamos supor que você está lá no laboratório e alguém chega para você e fala, eu quero que você prepara 200 ml de ácido nítrico na concentração de 0,5 mol por litro. Esse 0,5 m, né, é, na verdade, 0,5 mol por litro. Né? Então, eu quero 0,5 mol por litro de quê? De a solução de HNO3. A 2 mol por litro. Eu vou partir, a partir de uma solução de ácido nítrico, tem uma solução de ácido nítrico, e ela não é 0,5, ela é quanto? 2 mol por litro. Então, eu tenho lá no laboratório, ó, um frasco, um recipiente, deixa eu só esquematizar aqui para ficar mais claro. Um recipientezinho aqui. Ok, pessoal?
nessa condição. 2 mol por litro. A concentração em HNO3. E eu quero preparar, a partir dessa solução, uma outra solução de HNO3. Só que agora, essa minha solução de HNO3, ela vai estar em qual concentração? 0,5 mol por litro. Qual é a pergunta-chave? Qual é o volume que eu vou transferir para cá desta solução? Entenderam ou não? Qual seria o volume? Tá claro? Acho que sim. Sim ou sim? Então, como é que eu vou fazer isso? Ora, eu tenho a concentração inicial da minha solução inicial. Qual que era a concentração dela? Qual é a concentração dessa solução inicial minha aqui? Qual é, pessoal? 2 mol por Qual é a litro? concentração? 2 mol por litro. Fiz a setinha aqui, ó, vermelhinha aqui, ó, puxando aqui, ó. Essa solução que está nesse frasco nosso aqui, ela tem a concentração de 2 mol por litro. Então, a minha solução tem a concentração de 2 mol por litro. Qual é o volume que eu vou pegar dela? Eu sei qual é o volume? Não, é a nossa variável que nós queremos saber. Qual é o volume que eu vou pegar para eu preparar uma solução de quanto? De 0,5 mol por litro. E qual é o volume que eu quero aqui? Final aqui. Qual que eu falei? 200 ml. Então, o volume que eu quero preparar é quanto? 200 ml. 200 ml. Montando, então, olha, concentração inicial, eu sei, mas eu não sei qual é o volume que eu preciso pegar para eu preparar uma concentração de 0,5 mol por litro num volume de 200 ml. Pronto. Essa igualdade é válida. Por que essa igualdade é válida? Isso aqui, eu posso falar que é igual a isso. Que eu posso falar que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Pensando isso aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Por que que isso aqui é válido? Essa igualdade. Isso é a fórmula para achar a massa do soluto e ela é constante. Então, como E a ela é massa constante, do soluto que eu... Exatamente. A massa que eu tenho do soluto, ela permanece a mesma. O que eu estou aqui acrescentando é o quê? É um volume de solvente. Certo? Então, consequentemente, agora é simples. Eu vou multiplicar, né, a concentração final vezes o volume final e dividir pela concentração inicial. E qual que é o volume que eu vou ter que pegar? 50 ml. Então, eu vou pegar 50 ml aqui, vou transferir para esse recipiente, completar o volume até 200 ml e vou ter qual concentração? 0,5 mol por litro. Então, quando eu quero preparar uma solução mais diluída, né, diluída a partir de uma solução concentrada, é simplesmente eu fazer isso. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. E aí eu vou descobrir qual é o volume final, qual o volume que eu devo pegar da concentração inicial para ter essas condições que eu quero aqui. Tá claro, pessoal, ou não? Compreenderam? Sim ou sim? Sim. Aqui ele deu a orientação, né? Então, basta pipetar 50 ml da solução de HNO3, 2 mol por litro, transferir para um balão volumétrico de 200 ml e completar com água desionizada até o menisco. Você está com uma solução
nesta concentração. Isso é uma coisa que a gente faz muito no laboratório, né? A partir de uma solução concentrada, preparar uma solução menos concentrada, ou seja, mais diluída. É aquele exemplo do suco aqui, que vocês fazem no dia a dia de vocês. Certo? Tudo bem, pessoal? Ou não? Tá claro? Confere? Ok. Na próxima aula, a gente começa falando, né? E aí, até aqui, alguém ficou com alguma dúvida com relação ao que nós trabalhamos hoje, pessoal? Sim ou sim? Bom dia, bom dia. Cadê o Frederico? Frederico, tudo bem com você? Próxima aula a gente começa falando em padronização de soluções, que na verdade já terminamos esse tema e vamos entrar então no tema 3, tá? Controle de acidez de água, que é já na página 37, 38, a gente vai estar trabalhando do livro de vocês, tá? Então eu primeiro trabalho isso aqui e posteriormente a gente entra aqui no livro para fazer algumas discussões de alguns tópicos aqui do livro. Só voltar aqui um pouquinho no Teams. Vocês hoje estão meio assim. Pode falar, Gabriel. Uma questão. Quando é que você vai colocar a nota do primeiro bimestre no sistema? Certo. O que nós vamos fazer, Gabriel? Eu vou terminar esse conteúdo na próxima semana, certo? De titulação, que na verdade é padronização. Junto com esse conteúdo, a gente vai colocar o que eu acabei de falar para vocês, os vídeos lá na plataforma Moodle, para fechar essa temática de soluções. E aí, então, hoje é terça-feira, a gente pode até agendar já, e olha, quem está com o calendário aí para nós. Na outra terça, eu fecho esse conteúdo, e na outra terça, então, de hoje a 15 dias, a gente vai fazer a nossa avaliação. Como é que vai ser a avaliação? A avaliação... Oi? Dia? 27. Dia 27. Então, dia 27 de... 20 ou 27? Dia 20 é a semana que vem. 20 é a semana que vem. 27 isso, então, dia 27. Isso, muito bem. Dia 27 nós vamos fazer a nossa avaliação. Eu vou deixar... Na semana que vem eu explico isso mais detalhado. Mas, então, nós temos a aula de terça, temos a segunda-feira agora, a próxima segunda-feira, a aula para tirar dúvida. Então, quem quiser, né, na próxima segunda, já pode entrar na plataforma naquele horário que está programado lá para tirar dúvida. Na terça, a gente tem mais uma aula que eu fecho a parte de padronização. E aí, posteriormente, então, dia 27 de outubro, nós teremos a nossa avaliação. Aí, a avaliação, a gente vai tentar colocar a nota do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Tem aquela lista de exercício mais a avaliação. Aí a gente fecha o primeiro semestre. Vai ser mais ou menos isso. E, professora? Tudo bem? Sim, pode falar. E o segundo método avaliativo, a senhora vai usar aquelas atividades que a gente pegou antes da quarentena? A atividade que a gente fez lá no... que é a apresentação? Pois nós temos... Exatamente, nós temos aquelas apresentações e temos a lista de exercícios que eu coloquei, que eu postei, que é para poder ter a presença das atividades assíncronas, mas elas também vai pontuar também como nota, e mais a prova. Aí a gente fecha isso, a gente faz uma média aí e gera 2 notas aí do primeiro e segundo bimestre. Vai ser mais ou menos isso, para a gente conseguir fechar. Tudo bem? É aquela lista que foi postada aqui? Exatamente. Tem uma lista aí, por isso que a gente deu um prazo maior. Professora, ela vale presente. quanto a essa lista, eu e meu colega Rubens estamos com um problema porque a senhora ficou de adicionar a gente na última aula e não adicionou. Não adicionei? É Samuel e quem mais? Samuel Rocha e Rubens, eu não sei o sobrenome dele. Tá, vocês foram aquele caso que entrou posterior, não foi? Isso. E além disso, professora, não era só eu e o Rubens que estávamos de fora das aulas. O Wilgley ainda não foi adicionado. Pois é, mas ele já entrou com o e-mail dele? Porque pessoal, eu Já, passei... se a senhora quiser...
Eu posso mandar o e-mail dele aqui no chat, mas ele está tentando e não está conseguindo, desde a primeira aula. Desde a primeira aula. Eu mandei para vocês, via orientação, como acessar o Teams, não mandei? Quem recebeu aí? Alguém recebeu dessa turma? Porque talvez ele esteja com dificuldade como acessar. Aí ele vai ter que procurar o pessoal da área técnica, ou, na verdade, a coordenação do curso de vocês para dar a orientação. Quem que é representante dessa turma? Oi, sou eu. Maria Eduarda. Maria Eduarda, eu te passei o acesso ao Teams, a orientação, o videozinho? Sim. Eu mandei no grupo de aviso. Então, você manda lá para o Wilgler, por favor, porque lá tem passo a passo de como ele fazer para entrar. Professor, eu temo que esse não seja o problema, primeiro porque entrar no Teams é uma coisa bem simples e a gente já está familiarizado com esse tipo de ambiente virtual. E eu e o Rubens, tivemos esse mesmo problema e a gente estava conseguindo entrar normalmente. Eu acho que o problema ou está na plataforma ou é porque alguma coisa não chegou nos e-mails, alguma falha de comunicação. Assim como estava acontecendo comigo e com o Rubens. Porque quando eu abri a sala, tá lá no Moodle, você entra por lá, conforme você tem o seu e-mail institucional. Certo? Agora, outro tipo de problema, então, aí, no caso, a gente vai ter que procurar quem? A coordenação para dar o suporte técnico. Eu preciso do profissional da área técnica, que aí não é comigo. Essa é a orientação, a mesma que eu passei, que o profissional da área técnica do Instituto encaminhou para nós. Então, aí pode ser algum problema na máquina dele, no computador, na internet, enfim. E aí vai ter que ver com o profissional da área técnica. Tá? Agora, por isso que nós estamos fazendo o quê? E até vou parar aqui, porque senão a gente corre o risco de perder, né? Parar a nossa gravação.